E aí, Rita, qual vai ser o nosso assunto de hoje? Olha, eu tenho escutado muito falar sobre epigenética. Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar nisso, Rita. Você está desatualizado, hein? Está todo mundo falando sobre isso. Mas todo mundo falando aonde? Em vários lugares, vários ambientes, especialmente ali no nosso ambiente, né, do espiritualismo. Tem muito palestrante espírita já falando da epigenética e o espiritismo. Nunca ouviu falar? Olha, eu nunca ouvi falar disso. Mas antes que você nos conte, né, a respeito dessa novidade, né, porque para mim é novidade. Não Eu é acho tão que vai novo ser assim, mas... novidade para muita gente que nos acompanha, para muita gente que vai nos ouvir. Vamos pedir para eu sou o Silvio. Olá, eu sou a Rita. Né? E esse é mais um bate-papo informal de número 80, cujo tema vai ser qual? Epigenética. Epigenética. O que é isso? Mas antes da gente entrar nesse tema, pessoal, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixar sua contribuição lá na descrição do vídeo, no chat. E repassar os nossos vídeos para os seus amigos, que nós estamos na nossa campanha para chegar aos 400 inscritos. Está quase lá. Então vamos lá, Rita, vamos falar de epigenética. O que é isso, Rita? Pois é, o nome assusta, né, um pouquinho, né? Porque epigenética, parece que a gente vai ficar falando aqui de ciência e tal. Não é a proposta, né, falar cientificamente, dar uma aula sobre epigenética aqui. Mas a gente pode fazer uma correlação com os nossos bate-papos, entendeu? Então, epigenética, vamos começar até pela palavra, né? A etimologia da palavra. Epi, que é um sufixo grego, quer dizer em cima, acima. Então, epigenética estaria acima da genética. O que isso quer dizer? Bom, eu tenho assistido vários vídeos sobre o assunto. O Dr. Décio, ele é um médico e espírita também. O Frutuoso também, o Dr. Frutuoso também, ele fala sobre isso. E agora, eu gostei muito de um vídeo que eu assisti de um epigeneticista, um dos pioneiros, né, na epigenética. O nome dele é Moshe Isif. Eu não sei se pronuncia dessa forma, tá? Mas foi muito legal. E ele conta, né, os experimentos que foram feitos com os animais e tal, até chegar ao ser humano. E, basicamente, vamos falar assim de uma forma assim prática, né, e bem fácil de se entender o que bem seria didática, né? essa Bem papo epigenética. Informal. É bem papo informal mesmo. Então, nós sempre acreditamos, né, que a nossa genética é dita, né, tudo que nós seremos, já está tudo escrito aqui no nosso código genético e vai ser assim e acabou. Então, esse determinismo do código genético já caiu por terra. Era o que se acreditava durante muito tempo, né? E hoje a ciência já vê que não é bem assim. Então, com essas pesquisas, né, descobriram a epigenética, que não é nada tão novo não. Isso já tem algum tempo que já vem se falando sobre isso. Agora está começando a se popularizar mais, né? Então, o que seria basicamente? Nós temos duas camadas de genes, né? Então, tem essa camada que é mais fixa, que é essa camada genética, né, que tem tudo, que ela foi desenvolvida, né, durante milhões assim, de anos, ela foi se desenvolvendo. E aí essa camada é uma camada que é muito fixa, ela é muito difícil de ser modificada, tá? E ali consta, né, tudo, né, as possíveis doenças, né, que nós poderemos desenvolver e tal durante a vida. E as doenças, habilidades, tudo. Porque fala-se muito nas doenças, né? Aí depois a gente fala um pouquinho sobre isso também. E a epigenética seria essa outra camada que estaria acima da camada, né, do DNA, dessa camada mais fixa, e ela é uma camada mais dinâmica, mais flexível, mais dinâmica, mais propensa a modificações, não é? E essas modificações seriam o quê? A epigenética, na verdade, é a capacidade que o corpo humano desenvolveu de através, né, do nosso estilo de vida, da forma como nós vivemos a nossa vida, a nossa alimentação, se nós fazemos exercícios físicos ou não, isso tudo vai transformar esse código genético que hoje a gente já sabe que não é, né, tão determinista assim, entendeu? Então, qual é o X da questão aqui? Nós podemos transformar o nosso DNA. Então, a gente sempre ouviu falar, né, sobre as doenças que nós já temos no nosso DNA, e a gente já ouviu falar que a gente pode desenvolver ou não, né? A gente sempre ouviu falar isso, na verdade, mas ninguém falava que era por causa da epigenética. Então, o que acontece? Dependendo da forma como a gente vai ver a vida, levar a vida, vai viver,
Isso em relação a tudo, tá? Até o próprio ambiente físico, ele pode interferir na nossa forma de viver. Então, se nós somos muito estressados ou não, se nós temos uma alimentação saudável, se nós fazemos exercícios físicos, se nós temos bons pensamentos, e aí entra, né, o que a correlação com os nossos papos aqui. A gente fala muito dos nossos pensamentos, então, não é isso? Peraí, Rita, deixa só para ver se eu estou entendendo. Tá. Quer dizer, de alguma forma está sendo dito que nós somos composto desse DNA, vamos assim dizer. Duas camadas, nós chamamos essas duas camadas. Então nós temos assim, são filamentos, né, de DNA, e nesses filamentos de DNA existem um conjunto de características, sendo que essas características não significa que todas essas características que existem nesse DNA vão ser utilizadas por nós. É isso mesmo. Na verdade, eles representam potenciais. Né? E, segundo o que você está dizendo e o que o Dr. Mocho também disse, né? Antes se acreditavam que essas características eram fixas. Né? Uma vez que está lá no seu DNA, você vai desenvolver aquilo e você vai ser aquilo. Talvez hoje, se eu estou conseguindo entender, com a epigenética se descobriu que nós temos apenas um potencial e que a forma como nós vivemos, ou a forma como nós pensamos, ou as atividades que nós desenvolvemos, potencializa esses elementos do DNA para ficarem mais ativos ou menos ativos. Ou menos ativos, ou até serem transformados, né? Porque podemos criar também novos elementos no DNA, e esses elementos novos também são hereditários, entendeu? Não, podem não só vir a se tornar hereditários. Sim. Entendeu? Isso que foi descoberto através dos experimentos com os animais, né? E pessoas também, né? Foi pesquisada uma família que nasceu depois de uma destruição que houve numa região, né? Teve uma destruição muito grande e tal, e eles ficaram um nível de vida assim muito precário, e então assim rolava muito estresse, né, as pessoas eram muito tensas e tal, e elas foram estudar durante 50 anos e viram assim a diferença, e começaram a comparar, né, essas com um outro local completamente diferente. Então o ambiente também pode nos modificar, e isso vai ficando registrado, né, vão formando marcas que podem ser hereditárias também. E como é que nós podemos juntar isso com a doutrina espírita, ou com o espiritismo? Olha, na verdade, isso aí já sempre foi falado no espiritismo, em tudo quanto é lugar, só que a gente só não tinha um nome, né? Por exemplo, um exemplo simples, ou e a gente fala não conhecia muito. Isso, ainda não tinha se descoberto, ainda não se tinha esse nome, mas já se falava sobre, tanto que, por exemplo, no livro o André Luiz, no Nosso Lar, que é um livro bem, né, conhecido, bem popular, é fácil esse exemplo, porque todo mundo, né, quase todo mundo já leu o livro, ou viu o filme, né? Então, o que aconteceu com o André Luiz? Né? Ele era um médico e tal, e quando ele fez a passagem, né, quando ele chegou lá no Nosso Lar, o que aconteceu? Falaram para ele que aconteceu o quê? Que ele se suicidou, não foi? Ele falou, como eu me suicidei? Era um médico e não sei o quê. Como assim? Ele, mas você não tinha uma vida regrada, você bebia, né, fumava e comia, a alimentação não era nada saudável, e isso, né, não deixa de ser um suicídio, né? Mas isso é uma forma de dizer, então, que ele reduziu o tempo de vida dele? Também, sim. E nós reduzimos nosso tempo de vida até só nas reclamações. Reclamação também reduz tempo de vida, gente. Então a gente pode dizer que de alguma forma a epigenética e o livre-arbítrio estão intimamente ligados? Isso é que eu achei fantástico, porque até nesse ponto que Deus, né, criou tudo de uma forma perfeita, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, né, nesse reino hominal, né, a gente já tem esse livre-arbítrio, e até nisso o nosso livre-arbítrio pode interferir, não é? Tanto positivamente quanto negativamente, depende de como nós vamos atuar na nossa vida, não é? Então você está me dizendo que aquelas questões básicas e fundamentais, ter saúde, ou ser capaz de se autocurar, ou ser feliz, ou ser mais inteligente, ou ter mais disposição, quer dizer, todas as coisas que nós precisamos, no caso, né, para a nossa vida, para o nosso processo evolutivo, de alguma forma está ligado com o nosso uso consciente ou a nossa conexão consciente com o nosso corpo.
né? No sentido de estimular as nossas Isso. células, vamos dizer assim, para que elas possam nos auxiliar de volta, né? Nos nossos diferentes objetivos. Sim, porque o DNA está na nossa célula, e antigamente achava-se que era no núcleo da célula, já se sabe que hoje não é mais no núcleo, né? No citoplasma. E aí, o que acontece? Nós podemos interferir até dando comandos para as nossas células, né? Em muitos centros, né, as pessoas orientam, né, converse com o seu corpo, fale com as suas células. O pessoal acha coisa de maluco, né? Não é não, olha aí, é epigenética. Então nós temos esse poder também. E aí vem a autocura. O que é uma autocura, se não, né, a atuação dessa epigenética? Ou seja, né, a gente precisa ter uma integração consciente com o nosso cosmo interno, não é isso? É isso aí. Né? Conversar com o seu coração, com o seu pulmão, com o seu fígado, com o seu rim, ordene as suas né? células, com todo o entendeu? seu corpo. Você pode transmitir, né, coisas positivas para as suas células. Você vê, na época de Jesus, aquelas curas, o que o Jesus fala? Aquele senhor que, né, tocou nas vestes e ficou curado. Como assim, né? Quem que curou? Né? Foi, na verdade, né, ele mesmo, com aquele poder que ele tinha, né, ele se curou. A autocura tem tudo a ver com a epigenética. É que hoje a gente usa esse nome bonitinho, né? Mas isso já existe desde sempre. Desde sempre. Agora foi descoberto e agora, né, a gente tem esse formatinho para explicar o que é exatamente, né, então, o que acontecia. Mas isso já existe. O caso do André Luiz que eu dei, né, foi ele que se transformou. Ele transformou, né, vai dizer que os genes dele estavam dizendo lá que ele ia se suicidar? Não. Mas, não, Rita, ele transformou de alguma forma ali, de acordo com o estilo de vida dele. Quer dizer, você está nos trazendo essa informação da epigenética, mas de alguma forma nós temos que nos trabalhar no sentido de sermos efetivos no nosso comando, né? Nós não podemos chegar uma vez para a gente, eu estou com um problema assim, minhas células curem esse problema e elas vão curar. Não é isso. Não. Elas têm que ser reeducadas no sentido, né, de você ser firme na sua convicção de que é capaz de se autocurar. Sim, a gente ou tem de que criar ter os estímulos necessários. Tem que ter essa convicção. É questão da compreensão, é questão da vontade, né, da convicção, né? E a questão do pensamento, né, que a gente fala tanto aqui, né? Se nós somos o que pensamos, né, então vamos pensar bem, né, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre tudo à nossa volta, e vamos reagir, né, à vida, né, a tudo que acontece à nossa volta de forma positiva, porque dessa forma a gente pode sim transformar. Agora, teve uma época, né, que o pessoal, quando começaram a descobrir isso, as doenças estão todas lá marcadas no DNA, não sei o quê, era legal pra gente saber. Eu não sei se isso seria bom, né, porque imagina se eu sei que eu tenho a possibilidade de ter um câncer, aí eu vou deixar de pensar nele? Não vou. Agora, se eu não souber... aí você vai potencializar, talvez, alguma coisa que não era nem para ser expressada. E aí eu vou até desenvolver realmente, né? Mas muita gente tem várias doenças, né, marcadas lá no DNA e nunca desenvolve durante a vida. Por quê? Depende de como você lida com a vida, entendeu? Então tá, Rita, já temos 13 minutos. Já tá tem na muita hora. coisa ainda para ser dita ou podemos ficar por aqui? Não, acho Você que quer podemos finalizar? ficar por aqui. A gente coloca na descrição do vídeo esses vídeos que a gente assistiu e que são muito legais, são bem legais e tem essa visão esse monstro, tem a visão científica somente e tem os espíritas, né, falando, são médicos falando, né, da ciência junto ao espiritismo. Então, mais uma vez, pessoal, vamos pedir para vocês não esquecerem de visitarem o nosso canal, né, de darem suas sugestões. Isso, deixa lá o seu like. Repassem os nossos vídeos para os seus amigos, né? E é isso, nos ajude na nossa campanha para chegarmos aos 400 inscritos. Um ótimo final de semana para todos vocês. Bons tudo pensamentos, de bom, hein? Saúde, paz e boa Páscoa, né? Boa Principalmente Páscoa para o povo todos. do Brasil. Isso, Saúde e paz. Isso, vamos celebrar a vida, tá bom? Valeu, tchau, tudo de bom. Beijo, tchau.